Jesus amado. Eu vou botar no bolso aqui. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, é motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos aqui junto para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O pastor, no início do culto, o pastor olhou para a porta e viu a irmã Edna entrando e disse: entrou a mulher mais linda da noite. E eu disse para o irmão Zeca: é porque ele ainda não viu a minha entrar. É porque ele não viu. Porque na hora que ele vê, pode não ser para os olhos dele, mas para mim ela é. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Mas hoje eu vi ela feia. Aleluia. Eu vou pregar. Não vou só distrair vocês um pouquinho. Tá bom? Eu vou pregar. Mas eu vou distrair um pouquinho, né? Eu saí hoje de manhã de casa e eu não tenho muito costume. Tem um camarada que tem costume de sair e dizer que nem disse para sua esposa para onde é que vai. E eu saí lá para casa da mamãe hoje, e aí quando cheguei no caminho, o André me falou para eu deixar ele nos torrões. E aí eu sei que da casa da mamãe eu mandei para os torrões. E quando cheguei, André, lá dos torrões, eu dei com o irmão Paulista. E aí comecei a conversar com ele. E as horas se passou. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa, minha linda que eu digo, né, se mandou-se de pés para a praia, atrás de Gonzaga. Isso ia valente, meu pai do céu. Eu acredito, pastor, que se eu fosse uma criança, pequena eu já sou, mas se eu fosse criança, ela tinha me tirado o couro. Sério, não é verdade? Irmãos, mas isso foi só para distrair vocês um pouquinho, tá bom? Vamos começar a entrar dentro da palavra de Deus. Eu tenho observado nos últimos dias que nós, homens, seres humanos, estamos vivido nos dias atuais por promessas. Promessas que prometemos. Muitas vezes um jovem promete para uma namorada quando quer namorar com ela, e quando quer casar ele faz mais promessas ainda. Promessa que ele não tem condições de cumprir. Promessas que vão além ou nada além a menos de 4 paredes, né? Mas o que é que você quer chegar com isso, meu Gonzaga? Muitas vezes nós vivemos sob promessas e os homens prometem e não podem cumprir. Os homens muitas vezes prometem. Lembramos da semana do ano passado, 2 anos atrás, Jair Bolsonaro, presidente do nosso país, promete que ia tirar e acabar com o desemprego no Brasil. E nos dias que estamos vivendo, só é mais de desemprego, desemprego, desemprego. E o homem promete e não pode cumprir, né? Porque não tem condições de cumprir aquilo que ele promete. Muitas vezes nós, seres humanos, homens, muitas vezes até de Deus, prometemos muitas vezes para um amigo que vai na casa dele e passa o dia, ou o dia se passa e ele se esquece da promessa que fez. Ele se esquece do compromisso que ele teve com o seu amigo. Isso é prometer e não cumprir. É prometer e não pagar o seu prometimento diante daquele que ele prometeu. Irmão Gonzaga, você não vai chegar na mensagem? Vou chegar lá. Falamos de promessas. Promessas que o homem ou que o nosso Deus promete e cumpre. E se nós possamos acreditar
que Ele promete, cumpre. Diante dos seus limites, não, porque não há limite para Deus. O nosso Deus é tão grande e tão poderoso que não há limite. Quando nós oramos aqui para que Deus retire esta enfermidade, este vírus que tem contaminado, que tem destruído a raça humana, nós prometemos e dizemos: Senhor, Tu és o Deus da última palavra. Basta uma palavra Tua para que tudo se resumir em pó. Tudo se desfaça e volte ao normal. Porque nós acreditamos nas promessas de Deus. E muitas vezes nós acreditamos, mas não sabemos esperar na promessa ou naquele que prometeu. Aleluia. Quando o pastor disse, eu disse que eu ia ser o rapaz queria da doutrina sexta-feira, eu passei a semana quase toda procurando, examinando a palavra de Deus. Eu já estava nervoso antes de chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, que ele me pede para dar a doutrina, foi como ele tivesse tirado um fardo muito pesado dos meus ombros. Aleluia. E dou graças a Deus por isso. E o que eu escolhi, o que Deus falou para mim nesta noite e também fala para você, é sobre uma promessa, um juramento. Porque prometer é jurar, prometer é confirmar aquilo que Ele promete, é cumprir com a sua palavra. E eu escolhi o livro de Gênesis, o capítulo 22, e o versículo 15 e o 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Deus é aquele que cumpre com aquilo que Ele promete. O início que eu comecei, eu dizia que os homens prometem e não podem cumprir. Aos olhos do homem é impossível fazer algo daquilo que o ser humano é capaz. A Bíblia vai dizer, a história vai contar, vai narrar, que Abraão recebe uma promessa de ter um filho. Mas como o homem teria um filho, aspas, né? Ele sendo velho, como é que ele poderia gerar um filho, ele sendo velho? A Bíblia vai dizer que ele tem 90 anos de idade. A Bíblia vai dizer que o camarada com 90 anos, ele está já chegando à beira da sepultura, vamos se dizer assim. O pastor sexta-feira disse que aos 90 ou aos 60
é difícil até pensar. O velho aos 90 anos é difícil ele até pensar. Avalie fabricar menino. Né? É impossível, irmãos, aos 90 anos, um ser humano gerar filhos. Mas quem disse que para Deus é impossível? Quem disse que para Deus há limite? Nós estamos falando de um Deus que é acima de tudo. É um Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Temos que aprender a saber que um Deus que promete, Ele faz mover céus e terra, mas cumpre aquilo que Ele promete. A Bíblia vai dizer que Abraão ou sua esposa não sabe esperar. Promessa é promessa. E Deus não vai dizer é amanhã ou depois ou no ano que vem. Tem que saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é dele, não é o nosso. Saber esperar é o segredo daquilo que nós possamos alcançar. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia nos fala, é saber esperar e esperar no Senhor. Muitos de nós recebemos promessas na nossa vida e muitas vezes porque não acontece com um ano, com um mês, com um dia ou daqui a 10 anos, ele se desespera. Eu não vou esperar mais, aquela palavra, aquela promessa não é para mim. É isso que aconteceu na vida de Abraão. Foi no conselho de sua esposa e se deu mal. Aleluia. Mas Deus garante que ele teria um filho, que ele daria, ou que o filho que Deus o daria, ele seria um remanescente, aquele que seria bendito em todas as nações. Era de lá que Deus ia formar uma grande nação. Mas como esperar? O segredo, irmãos, é esperar no Senhor. Porque Deus prometeu, a Bíblia nos diz e vai dizer que Deus faz um juramento. Os homens prometem e às vezes nós confiamos. Os políticos prometem e às vezes não confiam, mas eles não têm condições de cumprir aquilo que promete. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia, glória a Deus. E a história vai contar que cumpre-se na vida de Abraão aquilo que Deus prometeu. Deu um filho, deu seu filho Isaque. Aleluia. Agora Abraão fica satisfeito, feliz, tem um filho. Aquele filho seria o filho da promessa. Aleluia. Mas lá adiante, lá mais na frente, Deus falando com Abraão, Deus pede agora o seu filho a Abraão em sacrifício. E isso daí é uma coisa muito séria. Isso daí, meu irmão, é pedir de rasgar a sua própria carne. Pedir que entregue um filho para um sacrifício é melhor pedir a morte. Aleluia. Porque eu já vi muitos pais dizendo: eu quero que faça tudo comigo, mas não quero que faça com meu filho. Muita mãe, ela entra em trincheiras, vai nos piores lugares da sua vida para salvar, para resgatar o seu filho.
E Abraão, sabendo disso, que ele era o filho da promessa, que ele era aquele que poderia agora ser o seu sucessor, é pedido. E como é que se vai se realizar na vida do ser humano um sonho, se esse sonho é tomado, se esse sonho ele é agora pedido, impedido de se realizar? E isso é o que eu quero chegar para vocês. Como é que pode isso? Nós não teríamos condições de oferecer o nosso próprio filho para ser crucificado. Não é isso? Nós não temos, nenhum de nós aqui, os que têm filho ou têm filhas, não teria esta capacidade de pedir ou de oferecer. E Abraão acreditando, isso é que é mais importante, Abraão acreditando que Deus era poderoso e grande em suas misericórdias, ele oferece o seu próprio filho. Ele leva o seu filho até lá o monte. Imagine você, meu irmão, caminhando, mas o seu próprio filho subindo para o monte, e o filho sabendo que para onde estava indo, e oferecer, era ritual, era necessário naquela época, e oferecer um sacrifício, mas o filho não sabia que o sacrifício seria ele próprio. A Bíblia vai dizer, a história conta, que Isaac vai adiante de Abraão, mas Isaac percebe que só leva a lenha e o fogo. E aí Isaac volta, chega para o seu pai e diz: pai, eu estou vendo o fogo e a lenha, mas eu não sei onde é que está o cordeiro. Imagine você se o seu filho descobre que ele seria o sacrifício. No dia de hoje ele diz: você está louco, você está louco, eu jamais irei ser sacrificado. É isso que nos dias de hoje nós pede para os nossos filhos serem obedientes à palavra, ser obediente, andar segundo os caminhos da palavra de Deus. E ele diz assim: eu só sou de maior, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, e não tem que me peça, aleluia. É isso no dia de hoje que nós vivemos. Mas Isaac vai tranquilo, e chega lá, diz a palavra de Deus que Abraão amarra o seu filho, ou coloca seu filho em cima do holocausto, aleluia. Isso é o que? Isso é fé, irmãos. Isso é esperança. Isso é temor a Deus. Isso é confiança. É saber ou não é esperar na presença de Deus. Irmão, quando eu falei para vocês que Deus cumpre naquilo que Ele promete, eu vou mostrar para vocês, porque Deus não é o homem para que minta. Irmão Raimundo, lê aí para mim. Lá, no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 72 e o 73. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. O que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia vai dizer que Ele não é o filho do homem para que minta. Basta confiar para ter certeza que um dia aquilo que Deus prometeu vai se realizar na tua vida.
Não adianta tu sair do lugar e buscar mais e mais no outro canto, porque tu não vai encontrar, irmãos. Confia no Senhor. Porque a Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece ali, firme para sempre. Aleluia. Glorificado seja Deus. Ainda tem mais promessa para ele cumprir naquilo que ele está prometendo. Irmão Raimundo, eu vou te usar hoje, irmãos. Leia em Hebreus, capítulo 6, e o versículo 14, ou começando pelo 13, aleluia. Hebreus 6, isso, capítulo 6 e o versículo, se me falta a memória, começa pelo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém? Amém. Graças a Deus. Vocês entenderem, irmãos, o que é que Deus promete, e Ele faz, for possível, Ele move céu e terra para cumprir na tua vida? Aqueles, em outras palavras, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que for contigo, aqueles que estiver contigo caminhando ao teu lado, eu abençoarei. Eu serei contigo, Abraão, em todos os lugares que tu andares, aonde tu for. Assim como ele prometeu para Abraão, ele promete para esta geração de hoje. Ele promete para mim. Promete para você, meu irmão. Só basta confiar. Só basta esperar, irmãos. Acreditar nas promessas de Deus hoje é um dilema. Eu estou aqui. Eu não recebo bênção, vou procurar no outro canto. Não adianta, irmãos. Você não vai receber. Você não vai ser no seu tempo. Aquilo que vai cumprir na tua vida não vai ser no teu tempo, vai ser no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, na hora que Ele quiser. O que se cumpriu na vida de Abraão foi no tempo de Deus. E nós não somos diferentes. Alguém pode até dizer assim: no tempo do pastor Silvestre, era melhor. Né? Mas o tempo do pastor Silvestre passou. O tempo do pastor Paulo passou. Chegou o tempo do Valdir. Né? Chegou o tempo do pastor Valdir. Porque é o tempo de Deus, irmãos. A hora é de Deus. O momento é de Deus. Aprenda a esperar na sua vida, que Deus vai realizar o teu sonho, as tuas promessas. Assim como Ele cumpriu na vida de Abraão, Ele pode cumprir na tua vida. Ele tem a capacidade. O nosso Deus, Ele não mudou. O poder de Deus ainda continua o mesmo. Basta buscar, confiar, esperar para que Deus haja em tua vida. Aleluia.
Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, crentes em Jesus Cristo, aprendemos a esperar, né? Aprendemos a buscar ao Senhor. Hoje necessita muito. Eu estava falando essa semana semana passada agora, terça-feira, para os nossos jovens. Aprendam a esperar. Aprendam a ter intimidade com Deus. Porque aprender a andar com Deus é ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Deus é andar na presença dEle. É fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Porque a partir do momento que você começa a fazer o que você quer, você começa a perder a intimidade com Deus. Abraão, ele fez tudo o que o Senhor queria. E por causa disso, ele foi abençoado. Se você fizer tudo o que o Senhor Jesus nos disse e que está escrito aqui, você terá um tesouro no céu. Assim diz a palavra de Deus. Ele nos dá e nos garante uma promessa. Eu vou para o Pai, e se eu for, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vós para mim mesmo. Para onde eu esteja, vós esteja também. Então ele fez uma promessa. E a palavra de Deus nos diz que nunca saiu uma mentira, ou um engano, ou nenhuma blasfêmia da sua boca. Ele não está enganando nenhum de nós. Mas a promessa, pastor, já faz muito tempo. Já faz muito tempo, desde quando eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, eu só vejo os crentes dizer que Jesus vai voltar. Eu só vejo Jesus Cristo, os crentes dizer que a volta de Jesus está próxima. Ainda bem que ela não está próxima, meu irmão. Ou ainda bem que ele não voltou. Ainda. Porque não sei se ele tivesse voltado, se eu estaria pronto para ir. Ainda bem que ele ainda não voltou. Mas a promessa está de pé. Aleluia. Eu quero que você saiba, Jesus não voltou. Mas a promessa está de pé. Ele vai voltar, isso pode ter certeza. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor lança a rede. Rapaz, esse camarada, Jesus tem misericórdia. O pastor é meu grande amigo hoje, né? No meio de tantas promessas, Jesus nos garante uma coisa: salvação. O mundo, ele tem muitas coisas a oferecer, dá muitos enganos para o ser humano, mas Jesus te dá e te garante uma vida eterna no céu. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não tenho mais solução. A minha vida já foi tortuosa demais. A minha vida não era vida. E eu quero te dizer que Jesus pode transformar a tua vida numa nova criatura. Eu, você, todos nós possamos ser transformados. Nenhum desses que estava aqui, eles tiveram encontro com Jesus. A partir do momento, né, irmão Juarez, que a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida começa a mudar. Esta é a promessa que Jesus te garante, que você terá um tesouro no céu. E se você tem o desejo no teu coração de aceitar a Jesus como a Salvador, então venha nessa noite.
Não importa o que você fez, não importa o que você faz. Importa é que tua vida hoje pode ser mudada. É só você querer. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nesta noite Jesus quer cear com você. Quem tem uma pessoa hoje para Jesus? Se não tem, eu pergunto mais uma vez: tem uma pessoa hoje que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se não tem, Silas, o cantor, esse rapaz é maestro, sabia? Esse cara é um cara, pode ter certeza, fora do Roberto Carlos é ele, né? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. O Silas vai louvar e agradecer o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou cantar uma canção que confirma nas mentes dos crentes que conhecem a Jesus e o Evangelho a promessa, a última promessa que ele falou é que Jesus vai voltar